Olá, alunos, tudo bem? Nesta aula vamos continuar aqui então, tá? Com as ideias lá de explorando intuitivamente o conceito de funções, certo, pessoal? Bom, vamos lá, pessoal. Mais um exemplo aqui diz o seguinte: uma academia paga a seus professores a quantia de R$ 25 por aula, certo? Mais uma quantia fixa de R$ 600, né? Como abono mensal, correto? Bom, o que significa, pessoal? Que o professor está lá ministrando aula, né? Se ele ministrar aula ou não, ele ganha a quantia de R$ 600, certo? Agora, obviamente que quanto mais aulas ele der, mais ele vai receber. Porque para cada aula, né, ele vai receber R$ 25, né, por aula. Ou seja, ele vai receber os R$ 600, que é fixo, mais R$ 25 por aula, beleza? Bom, aí o exercício pergunta: então, a quantia Y que o professor recebe por mês é dada em função do número X de aulas que ele ministra durante o mês. É óbvio, então quanto mais aulas ele der, mais ele vai receber, correto? A pergunta do exercício é: qual é a lei de formação dessa função? Bom, pessoal, vejam bem. Aqui eu tenho então o conjunto A, certo, pessoal? Eu tenho aqui o conjunto A. Bom, esse professor, né, pessoal, no conjunto A, que é o meu domínio, né, ele está representando ali aquilo que o professor pode ministrar de aula, né? Ou seja, ele pode dar nenhuma aula durante o mês inteiro, né? Tipo assim, talvez seja raro de acontecer, mas aconteça, né? Ele pode dar uma aula, ele pode dar 2 aulas, pode dar 3 aulas, pode dar 4 aulas, pode dar 5 aulas e assim por diante, certo? Beleza. Bom, pessoal, agora vejam bem. Já o conjunto B vai representar, então, o valor a ser pago, né, pelo dono da academia. Pessoal, vejam bem, se ele não der nenhuma aula, ele vai receber já de cara R$ 600, né? Não é problema dele. Ele foi contratado pelo dono da academia, ele está lá à disposição. Ele não deu nenhuma aula, ele vai ter que receber os R$ 600. Mas se ele receber, então, aqui, pessoal, se ele trabalhar uma aula, né, ministrar uma aula, ele vai receber 625. Se ele der 2 aulas, pessoal, ele vai receber 650. Se ele der 3 aulas, ele vai receber 675. Se ele der 4 aulas, ele vai receber R$ 700. Se ele der 5 aulas, ele vai receber 725 e assim por diante, tá, pessoal? Então percebam, pessoal, que o 0 agora está sendo levado onde? No 600. O 1, né, pessoal, está sendo levado no 625. O 2 está sendo levado no 650, o 3 está sendo levado no 675, o 4 está sendo levado no 700, o 5 está sendo levado no 725, correto? Pessoal, percebam aqui, por exemplo, que essa ideia é muito importante, que, por exemplo, se ele deu uma aula, ele pode, por exemplo, receber R$ 600? Isso é justo? Vamos lembrar lá do conceito de função? Pessoal, ó, veja bem. Eu posso ter aqui, por exemplo, ó, o número 1 aqui, tá vendo? E aqui eu posso ter 2 valores aqui, ó, R$ 600 e 625, por exemplo. Ou seja, a pessoa que dá uma aula, vamos supor que eu tenho 2 professores lá na minha academia, né? E o contrato de trabalho, né, para todos os profissionais que exercem a mesma função tem que ser o mesmo, né? Agora vejam bem, aqui, ó, nesse caso aqui, para um professor lá que dá uma aula, eu posso pagar os mesmos R$ 600. E para o outro professor lá eu posso pagar os 625? Né? Isso não pode acontecer, tá? Na ideia de função, isso não pode acontecer. Uma aula ministrada ou vai receber R$ 600 ou vai receber 625. Para nós na matemática, isso aqui não representa função porque é um absurdo, tá, pessoal? Então, uma aula ministrada não podem ter 2 valores a ser pagos por uma aula ministrada. Ou a pessoa vai receber 600 ou vai receber 625. Então, nesta ideia que nós estamos trabalhando aqui, tá, pessoal? A ideia de função, né, é um único valor aqui do conjunto A, né, para cada valor do conjunto A, só pode ter um único representante no conjunto B, não é isso? Então, eu não posso ter lá o cara que dá 5 aulas, por exemplo, ele não pode receber também R$ 600, porque isso está errado, né? Então, vejam que esta ideia não pode acontecer, né? Ah, então um profissional recebe 725, o outro recebe 600, né? A gente sabe que existem contratos de trabalho, na verdade, que essa situação funciona, né? Isso realmente acontece. No futebol, por exemplo, né, nós temos lá times com 3 zagueiros. Um zagueiro recebe um salário, outro zagueiro recebe outro salário e assim por diante. Mas são situações particulares, né, que
se a gente fosse pensar na ideia de função, não poderia acontecer, né? É óbvio. Bom, pessoal, então aqui, galera, olha, o que eu tenho aqui? Eu tenho o seguinte, eu tenho aqui, ó, que os elementos que estão no conjunto A, eles representam X aulas ministradas. E os elementos que estão no conjunto B aqui agora, né, pessoal, eles vão representar o Y, né, que na verdade representa o que mesmo? O valor pago pelo dono da academia, certo? E o que eu tenho aqui então, pessoal? Eu tenho aqui, neste caso aqui, tá, pessoal? O Y, que vai ser igual a... Pessoal, quanto é que ele recebe de valor fixo? Ele recebe R$600, mais R$25 por cada aula ministrada. Então eu vou colocar aqui o X aqui, correto? Pessoal, percebam que se você colocar o X no 600 e fizer assim, ó, você está dizendo que uma aula custa R$600 e que o salário fixo dele é R$25. Perceba então que isso não é totalmente um absurdo, tá? Se liga na ideia do exercício para você não fazer confusão, certo? Ou você também poderia escrever assim, ó, f de x, que é igual a R$600 mais R$25 para cada aula ministrada, beleza? Temos aqui também, tá, pessoal, um exemplo 4, né, que diz o seguinte: a área do quadrado, ela é dada em função da medida do seu lado, né? Muito bem. Aí ele diz o seguinte: sendo y a área, tá, pessoal? E sendo x a medida do lado, correto? Aí ele vem e pergunta assim, ó: qual é a lei de formação que define essa função? Bom, pessoal, vejamos aqui. Nós temos essa situação aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Opa, deixa eu mudar aqui a caneta. Nós temos aqui então, tá, pessoal? Nós temos aqui então, olha, este quadrado, correto, pessoal? Tá aqui esse quadrado. Bom, pessoal, esse quadrado aqui, então, o que é a área de um quadrado? Pessoal, a área de um quadrado é toda essa região interna aqui, ó. Isso aqui, tá, pessoal? Opa, pulou ali, né? Toda essa região interna aqui, tá, pessoal? É a área de um quadrado, correto? Isso aqui é a área de um quadrado, beleza? Professor, como é que eu calculo essa área do quadrado? Pessoal, o cálculo da área do quadrado, ela é feito da seguinte maneira, tá, pessoal? Primeiro, você tem que conhecer aqui, ó, quanto mede, tá, este lado do quadrado, certo? Lembrando que o lado do quadrado, né, o lado do quadrado aqui, se aqui for x, aqui também é x, correto? Então, vejam bem, pessoal, a gente tem que saber o valor do lado do quadrado. O quadrado é um quadrilátero que possui 4 lados iguais, x, 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 certo? E ele está falando que sendo x a medida do lado. Pessoal, a área, ela é calculada assim, ó, você pega a base vezes a altura, ou seja, seria x vezes o x, certo? Em outras palavras, a gente poderia escrever assim, ó, x ao quadrado, concorda? Então, pessoal, a função aqui, ó, o y que o exercício está falando agora, né? É só eu vir aqui no lugar desse a e colocar aqui o y, né? Que ele está falando assim, ó, sendo o y a área, ou seja, então eu não posso usar o a, o exercício está falando para mim usar o y, então o y vai ser igual a x ao quadrado. Ou, se você preferir, você pode escrever assim, ó, f de x é igual a x ao quadrado. Professor, o que isso significa? Isso significa o seguinte, olha, que se o lado do quadrado medir 1 metro, né, significa então que eu tenho aqui 1 ao quadrado, significa o quê? Que eu tenho 1 metro quadrado de área, certo? Então, se o lado for 1 metro, a área total é 1 metro quadrado. Se o lado do quadrado mede 2 metros, então a área total desse quadrado é 4 metros quadrados, certo? Pessoal, se o lado do quadrado mede 3 metros, então significa que a área total desse quadrado, tá, pessoal, é 9 metros quadrados. Vamos relembrar aqui o que foi falado lá nos vídeos anteriores. Esse carinha aqui representa o valor de x, não é isso? Já isso aqui representa a área, tudo bem? Então, pessoal, o que nós temos aqui, tá? Nesse conjunto, nós temos aqui, ó, o valor de x e o valor da área, correto? O valor de x e o valor da área. Professor, se você não fez aqui a ideia do conjunto, vamos fazer aqui, tá, pessoal? Deixa eu puxar aqui para o lado e vamos fazer então aqui a ideia do conjunto. Pessoal, percebam nessa ideia aqui o seguinte, tá? Eu tenho aqui um conjunto A, correto, pessoal? Tenho aqui um conjunto A, vou ter aqui um conjunto B, tá, pessoal? E veja bem, pessoal, o meu A aqui agora pode ser o zero? Não, não pode. Por quê?
Existe um quadrado com lado zero? Não posso ter um quadrado com lado zero, então isso seria um absurdo. Então aqui, ó, eu não posso ter o zero aqui. Ou seja, eu tenho que ter pelo menos aqui o 1, certo? Né, o 1, 0,1, 0,2, não sei, né? Vamos supor aqui, tá, pessoal, que esse conjunto A ele seja apenas valores, então, naturais, com exceção do zero. Ó, o asterisco, tá, pessoal? Com exceção do zero, ok? Então, posso ter um quadrado de 1 metro, de lado 1 metro, de lado 2, de lado 3, de lado 4, de lado 5 e assim por diante. Pessoal, o que significa esse x aqui então? Esse x agora representa a medida do lado, né? Então x representa a medida do lado, correto? Pessoal, se o meu lado mede 1, qual é a minha área? 1. Se o meu lado mede 2, qual é a minha área? 4. Se o meu lado mede 3, qual é a minha área? 9. Se o meu lado mede 4, qual é a minha área? 16. Se o meu lado mede 5, qual é a minha área? 25. Pessoal, então neste caso aqui, percebam que para 1 metro, eu tenho 1 metro quadrado. Para 2 metros de lado, eu tenho 4 metros quadrados de área. Para 3 metros de lado, eu tenho 9 metros quadrados de área. Para 4 metros do lado, eu tenho 16 metros quadrados de área. Se o lado mede 5, a minha área vai medir 25 metros quadrados. Correto, pessoal? Ok? E aí, o que eu tenho aqui, então? Eu tenho que aqui o valor do y, tá, pessoal? Ele está representando, tá, a medida da área. Beleza, pessoal? E aí, pessoal, reconhecer esta função aqui, ó, esta f de x aqui, ó, igual a x ao quadrado, tá, pessoal? É algo extremamente importante. Acredito que com os exemplos dados neste vídeo e nos vídeos anteriores, fica fácil de entender a ideia. Beleza, pessoal?